Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 1, diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, lhes darei todas estas terras, e na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6 diz: Isaque, pois, ficou em Gerar, obedeceu a Deus. Versículo 12 diz: semeou Isaque naquela terra, na terra da crise, naquela terra. Semeou Isaque no mesmo ano, no ano da dificuldade, e recolheu 100 por 1. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Amém? Queridos, eu quero nesta noite dar continuidade a uma mensagem que eu iniciei domingo passado. E se você estiver anotando, eu hoje quero falar acerca de atitudes que provocam milagres. Atitudes que provocam milagres. Eu estava orando esses dias atrás por esse tempo e por nós, e o Senhor estava ministrando ao meu coração de que nós já estamos na metade do ano. Hoje oficialmente estamos mudando de semestre. Amanhã vira a chave. Amanhã começamos um tempo novo. Metade do ano foi. Hoje encerra-se a primeira metade deste ano. E nós precisamos perguntar: o que é que mudou este ano na nossa vida? O que aconteceu? O que foi que nós fizemos até aqui? Porque eu sei que janeirão, dezembro para janeiro, é muito normal e é até saudável. Nós inclusive incentivamos os irmãos a buscarem em Deus planos, propósitos, projetos para o ano. É normal estabelecer alvos. É normal você colocar algumas coisas diante de Deus, dizer: Senhor, eu quero alcançar isso, eu quero sair de tal situação, eu quero me mover por aqui. Mas amados, nós precisamos atentar para este fato. Às vezes o ano passa e a gente não muda. Às vezes o tempo passa e as coisas não acontecem. E a esta altura do ano, responda aí no seu coração: como está a sua vida? Como estão os seus alvos? Como estão os seus projetos? Aquilo que você colocou diante de Deus? O que é que está mudando? O que está sendo transformado em tudo isso? Porque, amados, nós estamos aqui diante de Isaque. Hoje, nessa noite, vamos nos despedir de Isaque. E a partir de amanhã, vamos começar a meditar muito, próximo mês, acerca de Jacó, o filho de Isaque. E ao nos despedir de Isaque nesta noite, queremos lembrar dele como a palavra de Deus nos fala acerca dele. Um homem de fé. Um homem que está na galeria dos homens da fé. Um homem que foi reconhecido por Deus como alguém diferenciado, como alguém diferente. Um homem que creu num tempo de crise. Esse capítulo, ele começa, eu li com você aqui, ele começa com crise, começa com fome, começa com más notícias, começa com problemas. Mas esse capítulo, ele se encerra com milagre, se encerra com prosperidade, se encerra com um sobrenatural de Deus. Enquanto todas as pessoas continuavam em crise no final deste ano de dificuldade, a Bíblia diz que Isaque
prosperou mais do que todos os seus vizinhos. Isaac teve uma colheita sobrenatural. Queridos, problemas são democráticos. Problemas vêm sobre todo mundo. Quem aqui já passou ou está atravessando problema fora eu aqui? Levanta bem alto, amor. Só quem passa ou já passou por problema. Problemas vêm sobre todo mundo. Mas escute uma coisa. Apesar dos problemas, eles se instalarem na vida de todos, os milagres não vêm sobre todos. O sobrenatural de Deus não acontece por acaso. A Bíblia diz que Isaac teve uma colheita sobrenatural, mas os vizinhos não. Tanto é que os vizinhos, ao verem a prosperidade de Isaac, eles se encheram de inveja. E eles foram e começaram a perseguir o Isaac, porque ele estava sendo abençoado por Deus. Veja, problemas veio sobre todos, mas o milagre vem para algumas pessoas, segundo a palavra de Deus. Pessoas que têm algumas atitudes. Porque escute bem, existem pessoas que estão esperando o milagre, mas você tem que saber que o seu milagre está esperando uma atitude sua. Existem pessoas que estão de braços cruzados, dizem assim: pastor, eu estou na luta, mas eu estou esperando o milagre. Eu estou esperando o dia em que Deus vai vir fazer alguma coisa. E é muito provável que Deus esteja de braços cruzados, esperando a sua atitude para desencadear o milagre na sua vida. Escute isso, milagres dependem de atitudes. Qual tem sido a nossa atitude diante de Deus? Qual tem sido a nossa atitude diante das crises da vida? Qual tem sido a nossa atitude diante das lutas? Capítulo 26, a partir do verso 1, diz que houve fome na terra. Isaac estava numa terra que Deus havia colocado ele ali. Deus havia dito para Isaac: vai e habita nesta terra. Ele estava no lugar onde Deus havia ordenado. E a Bíblia diz que esta terra teve um momento ali, um ano, em que esta terra atravessou uma grande fome, provavelmente uma seca, provavelmente havia ali escassez naquela terra. E nesse momento de crise, nesse momento de más notícias, no dia em que você percebe que a terra do seu casamento está em crise, que a terra da sua vida financeira está em crise, que a terra do seu coração está em crise, que a sua vida emocional está em crise, o que você faz? Quais são as nossas atitudes? Qual é a reação que nós temos quando estamos em crise? Qual tem sido a nossa reação? Qual foi a reação desse homem? A Bíblia diz que quando houve fome na terra, a primeira coisa que Isaac fez, ele disse assim: vou conversar com o meu vizinho, com Abimeleque, o rei Abimeleque, rei dos filisteus. Nós não sabemos exatamente o que ele conversou com Abimeleque, mas daqui dá para a gente tirar pelo menos duas lições para a gente, uma positiva e uma negativa. Tem pessoas que quando estão na crise, eles têm o hábito de falar crise, de falar problema, de falar dificuldade. Tem que pegar o telefone e tem que sair ligando para todo mundo. Tem que pegar o WhatsApp e já todo mundo tem que ficar sabendo: olha, briguei com a Ana Paula essa semana, gente, ora por mim que a coisa está feia lá em casa. E todo mundo tem que ficar sabendo. Tem pessoas que gostam de falar de crise, de falar de problemas o tempo todo, o tempo todo. Cuidado com as suas conversas quando você está atravessando por crise. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você fala. Porque aquilo que nós falamos pode contaminar a nossa vida, inclusive a nossa fé. Esse é o lado negativo. Amém, queridos? É o lado negativo. Pastor, mas se eu estou com problemas, eu não preciso abrir esse problema para alguém? Precisa. E esse é o lado positivo. Busque conselhos.
de pessoas certas. Está passando por uma crise? Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta noite, é possível que você esteja enfrentando uma grande luta na sua vida, em alguma área. E eu quero te perguntar, você já buscou conselho acerca disso? Você já procurou alguém de confiança, alguém experiente, alguém maduro, e abriu a sua vida, esta área da sua vida, e falou para aquela pessoa: me ajude, me aconselhe? Meus irmãos, nós precisamos aprender isso. A Bíblia diz que quando nós estamos em guerras, em lutas, em crise, é na multidão dos conselhos que nós vamos encontrar vitória. Provérbios, capítulo 11, versículo 14, abra lá a sua Bíblia. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Está escrito: não havendo sábia direção cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Na multidão dos conselheiros há segurança. Uma outra passagem, Deus diz: o meu povo. Quem? O povo de quem? Deus diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Busque ajuda. E eu fico meditando e pensando: o que faz alguém que está em crise, alguém que está em luta, não buscar conselho? Porque tem pessoas que de fato se isolam. E aí, normalmente, quando eles nos procuram já é tarde demais. Quando procuram ajuda já é tarde demais. Podia ter procurado antes. Podia ter procurado antes, quando ainda era possível o conselho resolver. Mas tem pessoas que se isolam. Tem pessoas que se fecham. Por que se fecham? Por que se isolam? Alguns se isolam por orgulho. Não, eu não quero abrir minha vida para ninguém. Eu abro só para Deus. Para mais ninguém. Tem gente que se isola por orgulho. Tem gente que se isola por vergonha. Eles dizem assim: eu não vou abrir a minha vida para ninguém porque eu tenho vergonha depois de olhar para aquela pessoa. Eu tenho vergonha depois de encarar aquela pessoa. Eu não quero abrir uma área de luta, uma área de dificuldade, porque depois aquilo vai passar e aquela pessoa vai ficar me olhando. Como é que vai ser isso? Outros dizem assim: eu não vou abrir porque eu tenho uma reputação a zelar. A tal da reputação que leva muita gente para o buraco. Eu não vou abrir por causa da minha reputação. O que o meu discipulador, o que o meu líder, o que o meu supervisor, o que o pastor, a pastora vai pensar de mim? O que o meu cônjuge vai pensar de mim? Então eu não vou abrir essa situação. Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que se isola, rebela-se contra a verdadeira sabedoria. A Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Quer sair do buraco? Aprenda a ser transparente. Quer sair do buraco? Tenha uma atitude diferente. Tenha uma atitude. Olha, eu imagino que o que estava no coração do Isaac, quando ele foi procurar Abimeleque, não era fofocar. Não era falar de crise, mas era procurar solução. Amém, queridos? Estão aí? Porque ele era homem de Deus. Eu acredito que ele foi procurar solução. Você tem que procurar solução. Está com uma crise na sua vida? Metade do ano. Com quem você já foi falar acerca disso? Alguém aqui nesse lugar provavelmente tem a resposta para o seu problema. Agora, você já procurou saber quem é? Você já procurou ajuda de alguém? É claro que, como eu disse agora há pouco, você não vai sair contando para todo mundo. Acontece muito por aí. Às vezes o cônjuge, por exemplo, o casal lá está em pé de guerra e briga. E aí o cônjuge, um desesperado, já abre a vida, vai contando para todo mundo, né? Todo mundo, a família inteira, sogro, sogra, tio, cunhado, primo,
discipulador, até a pessoa que está evangelizando, viu? Você está sabendo que eu estou brigado lá em casa? Não estou sabendo não. Então está sabendo agora. Quebramos o pau. E isso é um problema sério. Falamos sobre isso, quero repetir isso. Por quê? É um problema sério porque daqui a pouco você sai daquela crise e quem não precisava ficar sabendo ficou. Sim ou não, irmãos? É um problema sério porque às vezes a gente abre para pessoas erradas. Eu não posso abrir problema do meu casamento para minha mãe, para minha sogra, porque mamãe toma partido. Lógico que ela vai ficar do lado da minha esposa, não do meu. Minha mãe é uma bênção. Mas normalmente mães entram no ringue também, sim ou não, gente? Então, você é casado? Quantos são casados? Levanta a mãozinha aqui. Não abra para papai, para mamãe, nem para sogra, nem para sogro. Amém? Procure abrir o teu problema para alguém neutro, para alguém que não vai se envolver emocionalmente com isso. Tem que procurar alguém neutro e procure alguém maduro. Pastor, comecei o ano na crise, meio do ano ainda estou na crise. Eu pergunto, você já buscou ajuda? Você tem orado por isso? Você tem jejuado por isso? Você abriu um jejum? Outro dia eu perguntei para alguém, meu irmão, você está nessa guerra, você já abriu um jejum? Ele ficou olhando para mim, meu filho, você já devia ter feito um jejum em cima disso. Se nem você está levando o seu problema a sério, você quer que Deus leve a sério? Se nem você está trabalhando por isso, você quer que Deus trabalhe? Se sair dessa solução não vale nem um jejum, nem uma oração tua, nem uma busca diferente, você quer que Deus faça alguma coisa? Quando Isaac estava na crise, ele se mexeu. Ele saiu do lugar e falou, vou procurar alguém, vou fazer alguma coisa. Agora a Bíblia diz no versículo 2, que enquanto ele ia, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Deus sabia o que estava no coração de Isaac. No coração de Isaac estava o desejo de ir até o Egito. É isso que estava no coração dele. Então Deus aparece a Isaac e Deus diz, fica na terra que eu te disser. O Egito, queridos, ele tem muitos simbolismos para nós na palavra de Deus. Mas escute, preste atenção você que está atravessando uma luta, preste atenção você que está atravessando um momento difícil. Em primeiro lugar, essa ordem aqui, não desça ao Egito. Egito para nós, em primeiro lugar, significa pecado, significa mundo, significa coisas erradas. Deus está dizendo, você está numa crise, cuidado com os atalhos que o diabo vai oferecer para você. Ouviu bem? Cuidado com os atalhos que o diabo oferece. Porque às vezes você está numa situação difícil e chega aquele atalho salvador da pátria. Chega aquele atalho que o próprio diabo faz, aquela proposta de facilidade. E quantas pessoas caem nisso? Quantas pessoas erram aí? Poxa, pastor, mas eu pensei que ia resolver minha situação. Olha o que aconteceu agora. Pois é. Fique esperto. Quando você estiver em crise, guarde os seus pés na santidade. Guarde os seus pés na santidade. Jesus estava num deserto e a Bíblia diz que ele teve fome. E não foi anjo que apareceu para ele, o próprio diabo apareceu para ele, pelo menos disse, apareceu, materializou-se em forma de uma voz, e o diabo falou para ele, manda que essas pedras se transformem em pães. Tudo parecia ser algo de Deus. O diabo até citou a palavra de Deus para Jesus, está escrito. Mas o Senhor Jesus, ele discerniu que ele não sairia daquele jejum e daquela fome através daquele milagre que o diabo estava sugerindo para ele. Ele recusou aquilo, porque ele sabia que se ele fosse por aquele caminho, ele estaria tentando ao Senhor. Você tem procurado discernir isso na sua vida? Também quando Deus diz assim para Isaac, não saia dessa terra, não desças ao Egito, Deus estava dizendo o seguinte para ele, filho,
não descarte a terra só porque você está passando por crise. Porque muitos de nós temos uma mentalidade descartável. O meu casamento não está dando certo, vou para o Egito, deixa esse casamento para lá, vou pegar outro aqui embaixo. Esse emprego não está dando certo, pedir a conta, pastor, vou buscar outro. Deus está dizendo para você nessa noite: persevere no lugar onde você está. Persevera no lugar onde você está. Pastor, a minha célula não está indo muito bem, eu vou entregar essa célula, vou esperar Deus fazer outra coisa. Persevera nessa célula, persevera nessa terra, Deus vai te abençoar aí. Persevera nesse casamento, Deus vai te abençoar aí. Persevera no que você tem feito, Deus vai te abençoar. Escute, a tua prosperidade não está na terra. A prosperidade de Isaac não estava na terra, a prosperidade de Isaac estava em Deus. A terra estava em crise, mas aí Deus aparece para ele. Deus aparece para Isaac e diz o seguinte: Isaac, você está ouvindo e vendo a crise na terra? Estou, Senhor. Eu tenho uma notícia para você: o céu não está em crise. Fala para quem está do seu lado, olha para ele com cara de profeta e diga assim para ele: eu tenho uma notícia para você, o céu não está em crise. Amém? O céu não está em crise. E o nosso milagre, querido, não vai vir da terra onde estamos, mas vai vir das mãos do Deus a quem nós servimos. É de Deus que virá o teu milagre, é de Deus que virá a tua resposta. Olhe para Deus, olhe para cima, olhe para os céus. Deuteronômio capítulo 11, versículo 10, abra lá. Deuteronômio capítulo 11, versículo 10. Olha o que Deus fala para o povo de Israel acerca do Egito e da terra. Deus diz assim: a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente, com um pé arregáveis como a uma horta. Versículo 11: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas. Olha para cá, o que Deus estava dizendo? Olha só, o Egito era uma terra tão seca quanto. Mas o Egito, para quem conhece um pouquinho, sabe que ele tinha um fenômeno muito lindo. Havia uma época do ano, há uma época do ano em que o rio Nilo enche. E quando ele enche, ele alaga tudo, ele inunda, ele molha toda a terra. E aí ele vai baixando devagarinho. Então Deus está dizendo assim: a terra que vocês vão possuir não é como o Egito. Lá no Egito o povo olha para a terra, lá no Egito o povo olha para baixo. Mas meu povo, a terra que eu tenho para vocês vão aprender a olhar para os céus. Vocês vão aprender a olhar para cima. Vocês vão beber a água que vai cair dos céus, que eu vou mandar para a vida de vocês. Vocês vão parar de olhar para homens. Vocês vão parar de olhar para coisas. Vocês vão parar de olhar para o material, para o humano, para o físico. E vocês vão começar a olhar para os céus, para o mundo espiritual, para a mão de Deus, para o poder de Deus, para a glória de Deus, para o propósito de Deus na vida de vocês. E é de lá que virá o milagre. É de lá que virá o milagre. Deus está dizendo: é muito fácil. É muito fácil você ir para o Egito. É muito fácil você tentar ser feliz. Está tudo bem aqui nessa terra. Mas com você vai ser diferente. Você tem que entender que a prosperidade está dentro de você, não está na terra. Sabe por quê? Você é o endereço de Deus na terra. Você é o endereço de Deus na terra. Onde você vai, Deus vai. Onde você chega, Deus chega. Onde você está, Deus está. Quando você fala, Deus fala através de você. Amém? Você é o endereço de Deus na terra. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A pergunta é: como é que eu faço para trazer a bênção de Deus até a minha vida? Como é que eu faço para alcançar aquilo que está nos lugares celestiais? Como é que eu faço isso? É aí onde entra a fé. A fé serve para isso. A fé, a gente costuma dizer, é um grande receptor espiritual.
Imagine você que em algum lugar aqui em Itupeva, aliás, em vários lugares, existem torres de celular, de TV, de rádio, de internet, transmitindo sinais, sim ou não? Muitos sinais. E estes sinais transmitidos por estas torres são sinais invisíveis, sim ou não? Inclusive agora mesmo, fique esperto, tem vários desses sinais passando por aqui. Como é que eu posso ter certeza de que existem sinais invisíveis passando por aqui? É só você ter um aparelhinho receptor, por exemplo, um celular. Agora escute. Há 2000 anos atrás, Deus levantou uma torre espiritual chamada Cruz do Calvário. Deus olhou para o homem, eu e você, nós éramos impuros, pecadores, nós não merecíamos nada, nós merecíamos a morte. Mas Jesus veio e Jesus morreu em nosso lugar, na cruz do Calvário. E ao morrer na cruz, imagine aquela cruz como uma grande torre espiritual. E há 2000 anos aquela torre está transmitindo salvação. Está transmitindo o perdão de Deus. Está transmitindo cura para o seu corpo. Está transmitindo a liberdade para você que está viciado. A libertação para você que está cativo. A torre está transmitindo refrigério. Está transmitindo a paz de Deus, está transmitindo a vitória do Senhor, está transmitindo o livramento dos céus na sua vida. Essa torre está transmitindo todas estas bênçãos espirituais. Onde estão essas bênçãos, irmãos? Nos lugares celestiais, nos lugares espirituais. Elas estão passando por aqui agora. Você pode não vê-las, mas elas estão aqui. Elas estão passando por aqui agora, nesse momento. Sabe o que nós precisamos? O que eu preciso para receber as bênçãos de Deus que estão nos lugares celestiais? Fé. A fé é o receptor. Eu preciso de fé. Quando você crê, aquilo que Deus já pagou o preço, aquilo que Deus já está transmitindo, você transforma aquilo e você traz para a tua vida. Pastor, como é que eu consigo essa fé? Como que eu vou conseguir essa fé? A fé vem pela palavra de Deus. A fé vem como? Pela palavra de Deus. É por isso que no meio da crise, Deus apareceu para Isaac. Deus liberou uma palavra na vida dele. Vamos acompanhar comigo? Olha a palavra que Deus libera, versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Isso aqui é uma direção. Agora olha o que Deus vai dizer: habita nela, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Eu vou confirmar o juramento que fiz a Abraão teu pai. Eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Deus está liberando palavra, meu irmão. Deus está liberando promessa. Deus está liberando palavra sobre a vida dele. O coração dele estava olhando, os olhos estavam olhando para a crise, mas Deus estava enchendo o coração dele com a palavra de Deus. Você precisa encher o teu coração com a palavra. Você precisa tirar os olhos da crise e colocar o teu coração na palavra. Você tem que deixar a palavra de Deus entrar dentro de você e gerar esta fé que vai tomar posse desse milagre. Foi o que aconteceu com Isaac. Deus começou a falar com ele. E ele então, cheio daquela palavra, a Bíblia diz que a palavra gera fé. Palavra de Deus, a fé vem pela palavra de Deus. O que Deus estava fazendo aqui na verdade, era enchendo o coração de Isaac com fé viva no poder de Deus. Fé viva no poder de Deus. Está na crise? Você tem promessa? Alguém falou e eu concordo. Quem tem promessa não morre no deserto. Quem tem promessa não morre na crise. Você tem que buscar a promessa, a palavra de Deus e caminhar nessa palavra. Olha para aquilo que Deus diz a teu respeito.
ficar na terra também significa fica na minha palavra. Permaneça no evangelho que você tem ouvido, permaneça na promessa. Quando você tem uma promessa e você está em crise, quantas e quantas vezes o seu coração quer derreter, quantas e quantas vezes a sua mente quer fraquejar, quantas e quantas vezes você quer recuar, você quer desistir, mas ficar na terra significa eu vou continuar na promessa, eu vou continuar crendo, eu vou continuar confessando, eu não vou parar, eu não vou desistir. Hebreus, capítulo 10, abra lá, versículo 37, projeta para nós, Hebreus 10, 37, Hebreus 10, 37, diz assim: porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Versículo 38, todavia o meu justo, Deus está dizendo, viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não tenho prazer nos que retrocedem. Versículo 39. Nós, porém, diga assim, nós, porém. Ah, meu irmão, diga com fé, diga nós, porém. A Bíblia diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você é da fé, meu irmão. A Bíblia diz que esse homem ficou, mas ele fez algo também. O versículo 12, Gênesis 26, 12, diz que agora esse homem cheio de fé, com uma palavra de Deus no coração, crendo na palavra de Deus, ele faz algo que Deus inclusive nem disse para ele fazer. A Bíblia pelo menos não menciona isso. Ele fez algo que nenhum vizinho fez. Isaac era um homem diferente. Ele não fazia o que todo mundo fazia. Você quer ter resultado diferente na sua vida? Faça coisas diferentes na sua vida. Destaque-se. Faça algo diferente. Na seca ninguém planta, mas a Bíblia diz que o Isaac, ele estava tão cheio daquela palavra de Deus, que a terra era bênção, abençoada, que Deus ia abençoá-lo, que ele olhava, eu acredito que ele olhava para a terra, e ele via aquela terra com um Ray-Ban verde. Está tudo maravilhoso aqui. E ele fez o que ninguém fez. Ele semeou. A mudança que você precisa está na atitude que você não tomou ainda. A mudança que você tanto precisa, por que não muda, meu Deus? Está na atitude que você ainda não tomou. Está naquilo que você ainda não fez. O que é? Responda aí. Cada um de nós temos a nossa luta. Cada um de nós tem a nossa dificuldade. Qual é a sua? Qual é a atitude que você tem que tomar? Faça mais. Faça mais. Faça melhor do que você tem feito. Faça melhor. Faça de novo. Faça outra vez. Não pare de fazer. Mas se mexa. Tenha atitude. Deus ele olha para a terra e ele busca pessoas que têm essa atitude diferente. Estou fazendo alguma coisa, eu vou mudar. A minha vida não pode ser mais a mesma. Minha vida de oração tem que mudar. Minha vida na palavra tem que mudar. Eu preciso ter mais compromisso com Deus. Eu preciso provocar o meu milagre. Você vai ficar observando os outros, plantar e colher? Ou você vai tomar posse da tua colheita sobrenatural? Deus tem algo para você. Deus tem sobrenatural para você. Mas antes do milagre vir, é preciso que haja uma atitude da nossa parte.